Almas do Além. Olá, meus amantes do canal Almas do Além. Vou contar casos assustadores do nosso Brasil afora. E ele é o desastre. No dia 13 de julho de 1957, aconteceu a maior tragédia automobilística da história de Altos. E com certeza ainda hoje é um dos maiores do Piauí. Nesse relato, vou chamar o motorista de Joaquim. Joaquim dirigia um Ford E5 que saía do lugar Caranguejo, zona rural de Altos, rumo à zona urbana da cidade, onde entregaria uma carga de toras de madeira que seriam usadas na construção de uma casa. Ao todo, viajavam no caminhão 10 pessoas, sendo 8 na carroceria e 2 pessoas na cabine. E ao entrar na BR-22, a atual BR-343, em sua frente vinha um ônibus horário com destino a Campos Maior. Sendo então uma estrada de pissarra, levantava sobre o caminhão uma nuvem de poeira devido às pissarras, razão pela qual o motorista tentou por diversas vezes ultrapassar o ônibus. Chegando perto da fazenda Buritizinho, o ônibus para no acostamento. O motorista, compreendendo que ele abria passagem, então ele acelerou sem ver muito à sua frente, por conta da nuvem de poeira, e colidiu frontalmente com um ônibus da empresa que vinha em sentido contrário. O estrondo da colisão foi tão grande que foram ouvidos cerca de 4 quilômetros de distância. A madeira, que era transportada pelo caminhão, com o impacto, foi arremessada para a frente, o que causou a morte imediata de aproximadamente 26 pessoas. O motorista ainda ficou preso nas ferragens, gritando por socorro. Depois de algum tempo, após os esforços para separar as ferragens do veículo, o cabo de aço que era utilizado para afastar as ferragens rompeu-se e o metal se contraiu, ceifando de vez a vida do motorista e contabilizando 27 vítimas fatais. Os feridos foram levados ao Hospital Getúlio Vargas em Teresina e com o tempo morreram mais 6 pessoas, totalizando 33 vítimas fatais. Depois do acidente foi construído um memorial no lugar e em memória das vítimas que encontraram sua morte no desastre. Ali foi erguido um monumento com o nome de algumas vítimas, bem como foram fixadas algumas cruzes. O lugar ainda hoje é visitado todos os dias por fiéis, considerando o lugar sagrado. Como em outros lugares onde ocorrem mortes de formas violentas e inesperadas, o local do desastre é cercado por muitas auras e mistérios e magia. E para quem não conhece o trecho e muito menos a história da grande tragédia, sempre que um carro sofre uma pane mecânica, um mecânico surge de forma inesperada, assim do nada, para auxiliar o motorista do carro. E, após consertar o carro, contudo, o mecânico nega qualquer tipo de forma de pagamento. E, diante da insistência das pessoas, o mecânico pede aos motoristas que leve o pagamento até a sua casa.
e entregue à sua esposa. E o mecânico passa todo o endereço para o motorista. E ao chegarem lá no endereço, recebem a notícia de que o marido da dona da casa já está morto, de modo que saem dali assustados. O que muitos ainda não acreditam, muitas das vezes são levados para ver a sepultura, mas não antes de deixar o dinheiro nas mãos da viúva. E ainda naquele trecho daquela BR onde ocorreu esse desastre, sempre surge uma mulher que fica na beira da estrada, nas proximidades do desastre, pedindo carona, mas sempre que alguém lhe concede essa carona, ela some pouco mais à frente, deixando os motoristas muito assustados. E outros relatos também lá em Altos, que há poucos anos atrás um casal trafegava pela rodovia no sentido de Teresina, Campos. Quando chegando ao desastre, perceberam uma enorme quantidade de pessoas feridas no meio daquela BR, sangue para tudo quanto é lado na pista e o pessoal clamando por ajuda. O casal, desesperados diante daquela cena terrível, foram até o hospital da cidade e pediram que uma ambulância fosse ao local socorrer aquelas vítimas do acidente. Mas, chegando lá, com a ambulância, não encontra nada e nem ninguém, nem qualquer sinal de feridos. O lugar do desastre hoje é um santuário, de modo que muitas pessoas fazem promessas para as almas falecidas no acidente, que consideram milagrosas. E uma dessas promessas, uma moça prometeu que se arrumasse um emprego, acenderia 2 maços de vela no dia de finados. E ali no santuário para as almas do desastre. Ela conseguiu um emprego, mas no dia só acendeu 1 maço de vela ao invés dos 2 maços que havia prometido. Na mesma noite, uma menina apareceu em seu quarto. Essa alma, ela se materializou diante da sua cama e em seguida todas as luzes da casa se apagaram, só acendendo de novo depois que o casal acendeu 1 maço de velas. Dizem que a menina era uma das almas do desastre que tinha vindo cobrar o restante da promessa, pois promessa é dívida e as almas do desastre não dispensam o que lhes prometem. Esse é mais um relato do nosso livro Almas do Além. Para você que me assistiu até aqui, o meu muito obrigada. Tenha um bom dia, uma ótima tarde e uma excelente noite.